segurar as emoções, ó. Romantismo puro, não é? Ninguém resistia a essa época, não, meu povo. Foi um dos melhores momentos da história humana. Pra quem gostava de paquerar, né, naquela época. Olha isso aí, ó. Tempos lindos, ainda bem que deixaram aí pra gente escutar de vez em quando. Gente, programa como esse aqui, Bendita Hora, é assim, ó. Tem que deixar marcas, saudades boas. E hoje o padre está aqui ornado só de mulheres inteligentes e bonitas também. Muito bem, Bendita Hora tá com tudo, hein, ao vivo. Mas antes do padre apresentá-las, vem junto comigo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus, irmãos. Que bom estarmos aqui. Olha só quem está hoje no nosso programa aqui nessa terça-feira abençoada, hein? Olha, ela é infectologista, atuou como médica visitadora infectologista no Hospital Maternidade Nossa Senhora das Graças, em Presidente Prudente. Trabalhou em clínica de alergia, imunologia, com adultos, crianças, enfim, ela é extremamente competente. A nossa querida doutora Larissa Tiberto. Tem pra ninguém. Larissa, que Deus abençoe você, doutora. Amém. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui. É uma honra ter você aqui, magrinha, bonita. Foram 22 quilos. 22 quilos. Ao longo desse ano. Parabéns, você ter conseguido e ficou muito bem para você. Espero que você esteja bem de saúde. Sim, antes eu estava bem inflamada, ficava doente e também com muita turvação mental. Eu descobri que eu estava obesa e desnutrida. Pois é, nem parecia que estava obesa, hein? Mas vamos lá. Tem o seu irmão que está fazendo aniversário hoje, o Fabrício? Isso. Manda um abração para ele lá, Fabrício. Gostaria de mandar um abraço, um beijo pro meu irmão. Feliz aniversário e desejar toda a felicidade do mundo para você. Parabéns, Fabrício. Tamo junto aí, hein? Maravilha. Olha, a doutora aqui, ela trabalha com estética avançada e integrativa. Especialista em tratamentos corporais, capilares e faciais. Eu tenho a honra de trazer aqui a doutora Fernanda Diazer. Diazer, né? Diazer. Doutora Fernanda, que Deus abençoe. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Muito bem-vinda aqui. É um prazer estar aqui. Vamos falar de saúde integrativa, emagrecimento saudável, rejuvenescimento natural, sem exageros. Sem exageros. E com saúde, né? Gostei disso, hein? Maravilha. Olha, ela é nutricionista clínica esportiva. Eu tenho a honra de trazer aqui essa super jovem competente, Tainara Gotardi, é isso mesmo? Isso mesmo. Tainara, seja bem-vinda, querida. Boa tarde, muito obrigada. É um prazer estar aqui. E vamos compartilhar sobre nutrição com o pessoal que está em casa assistindo. Isso é muito bom. Nós precisamos entender mais e mais sobre isso. Gente, ela é fisioterapeuta, dermatofuncional, gestora hospitalar, pós-graduada em dermatofuncional e cosmetologia avançada. Que é isso, hein? Ó, nada mais que a doutora Fabi Pinelli, é isso? É isso Fabi, mesmo. né? Fabi ou Fabi? Fabi. Fabi, seja bem-vinda, viu? Muito obrigada, padre. É um prazer estar aqui e poder compartilhar aqui um pouquinho da minha experiência. Maravilha, legal, doutor Fabi. Vamos lá. Gente, tá vendo? Agora vamos ver aqui um pensamento do dia e elas vão dar um pitaquinho aqui. Dá uma olhada aí, ó. Às vezes me pergunto, onde foi que eu acertei? Onde foi que eu acertei? Presta atenção na frase, hein? Porque onde eu errei é nítido. Tá certo? Vamos lá, eu quero ouvir um pouquinho a frase, ela é interessante essa frase. Às vezes eu me pergunto onde foi que eu acertei, porque onde eu errei é nítido. Doutora Fábio, conta um pouquinho, o que você acha dessa frase, na sua opinião?
Os erros, todo mundo aponta, todo mundo fala e acho que a gente acaba vendo com mais facilidade. Agora, os acertos que são ali o tempo inteiro, que eu acho que a maior parte da nossa vida são de acertos, a maioria das pessoas não vê e nem mesmo nós nos enxergamos. Maravilha, né? Isso aí é uma coisinha que a gente tinha que tentar arrumar em nós, porque a gente também às vezes só enxerga o erro do outro, né? Exatamente. A gente não sabe as conquistas boas, os talentos que ele tem. Exatamente. Gostei, boa. Tainara, o que você nos diz sobre essa frase? Que você concorda, discorda, quer complicar, quer pôr um dedinho a mais? Fica à vontade, minha linda. Eu concordo, eu até pensando por mim mesma, eu tenho um pouco dessa, acho que a maioria das pessoas tem um pouco dessa autocobrança, enfim, e também, às vezes eu acerto muitas coisas, mas é onde acaba tendo um erro, ou às vezes, não um erro, mas não foi o que eu queria, acabo, nossa, mas por quê? Podia ter sido melhor, enfim, e fica aquilo. Então, é uma energia que a gente gasta se cobrando e às vezes não se parabenizando. É verdade. Então, faz todo sentido. Verdade, faz sentido mesmo. Muitas pessoas, às vezes, elas parecem que elas gostam de, até elas mesmas, se rotularem como algo que não deu certo na vida dela, mais do que falar das coisas boas. Como é que você vê também essa questão, doutora Larissa, sobre essa pergunta, sobre esse pensamento? Ali está falando, eu me pergunto onde eu acertei. Será que eu não acertei nada? Porque ela só está vendo o erro, né? Então, antigamente, eu também pensava isso, que eu estava fazendo muitas coisas erradas, onde que eu estava acertando, se eu estava acertando alguma coisa. E aí, através de um autoconhecimento, através da fé também, porque a gente praticar a nossa fé, a gente ter essa reflexão, essa comunhão, a gente exerce nossa gratidão e a gente começa a ver onde que a gente está acertando e a gente começa a se guiar. Então, hoje, essa frase já não faz sentido para mim, Larissa, porque hoje eu falo assim, onde que eu errei? Porque eu acertei nisso, acertei naquilo. Então, hoje, essa frase, ela ficou um pouco trocada. Eu pergunto, onde que eu errei? Onde eu poderia ter feito melhor? Porque eu acertei nisso, acertei naquilo. Então, mas isso é uma construção. Ao longo aí de 10 anos, eu fui ressignificando essa frase. Perfeito, muito bom. Gostei, também é legal. E, doutora Fernanda, é um pouco disso no tudo que nós estamos falando. E, às vezes, a gente é meio rotulado na nossa sociedade cultural. Parece que a gente menospreza a nós mesmos, né? A gente precisa dar maior valor para nós, acreditarmos mais em nós também, né? Eu sou uma pessoa muito positiva, padre. Muito positiva, acredito muito em mim. Já passei por muitos apuros, não foi fácil a minha carreira. Eu lutei muito para chegar até aqui, então eu sempre procuro observar os acertos e os erros são aprendizados, né? Claro. Então, com todos os meus erros, eu aprendi muito nessa vida. A gente sempre cai, levanta e a vida é assim, né? Então, eu acho que o erro sempre leva para você aprender alguma coisa e melhorar como pessoa, como profissional. Perfeito, muito bom. Tá vendo, gente? Mulheres inteligentes aqui. Pois é. Então, e hoje é o Dia Nacional do Ecumenismo. E a nossa enquete de hoje é a seguinte: você acredita que o Brasil é um país verdadeiramente ecumênico? Sim ou não? Então você vai votar pelo nosso Instagram oficial, @programa Bendita Hora, tá bom? Então sabe o que é o ecumênico, né? Ser um ecumenismo, é aquele que você consegue lidar com todas as espiritualidades, religiões e falar com elas, ter diálogos com elas. Você acha que o nosso país é um país ecumênico, sim ou não? Então você vai responder no finalzinho do programa, nós vamos colocar essa enquete, tá bom? É isso aí. Vamos aqui à primeira informação? Dá uma olhada aqui, minha gente, ó. Facial. Olha lá. Rejuvenescimento com naturalidade. Muito bem, muito bem. Isso aí é um assunto que está em ponta já há alguns bons anos. Doutora Fernanda, o facial é o que chama mais atenção, assim, no primeiro impacto, é a face das pessoas, né? Apesar que tem algumas pessoas que têm um corpo muito bonito que também chama atenção, mas normalmente as pessoas procuram o rosto. O rosto você não esconde, né, padre? O rosto tem como... está muito exposto. A não ser se você morava lá no Oriente, lá que as mulheres fecham o rosto. Né? Mesmo assim, ela quer mostrar o rostinho, não é? E as pessoas, o que está acontecendo hoje é que as pessoas estão perdendo um pouquinho a mão, né, da naturalidade. Então, eu acredito que agora, esse ano, 2025, está mudando um pouquinho mais. As pessoas estão até tirando alguns procedimentos, né, que antigamente tinha
preenchedores. E é né? possível, não é? E é possível. Eu também trabalho com preenchedores na clínica, padre, mas eu trabalho quando eu já sustentei a musculatura, quando eu já trabalhei uma sustentação tecidual, quando eu já trabalhei o colágeno, elastina nesse rosto. Aí sim você vem com alguns pontos de preenchimento para melhorar ainda mais, né, aquele rostinho, dar mais evidência na beleza do paciente. Que fica para manter um aspecto natural dela. Natural dela, para não mudar as características. Exatamente. Aquilo que você olha numa foto dela jovem com aquilo que ela é hoje, senão fica muito diferente, né? Exatamente, as pessoas mudam muito, né? As pessoas entram numa clínica e saem de outra forma. Então, Isso assim, estranho. é muito estranho, né? Tem muitas famosas, por exemplo, não vou citar nomes aqui, Claro. mas que você vê que é uma outra pessoa, até assusta, né? Você fala, nossa, mas é aquela pessoa mesmo? Dá até medo, né? Perfeito. Nem que, às vezes a pessoa fica até mais bonita, mas ela perde as características dela, né? Então, eu acho que tem que trabalhar, sim, com os preenchedores, mas com mais naturalidade, pensando sempre no colágeno e elastina, para a pele ficar firme, jovem, porque às vezes também o paciente vai para uma cirurgia plástica, mas não trabalha um colágeno também, então só dá aquele lifting sem colágeno, então fica muito artificial, não fica natural. Então hoje em dia existem muitas tecnologias que sim, você pode rejuvenescer com naturalidade, ficar mais bonito, mais jovem, com uma pele radiante, mais feliz, porque isso traz felicidade, né? Quando você está bem com você, isso passa para o mundo, né? Essa energia muda. Eu acredito que, assim, eu sempre penso assim, eu acho que se eu fosse uma pessoa que trabalhasse com estética, por exemplo, até com a sua formação, que é médica, eu sempre pensaria o seguinte, somos únicos, então não adianta pegar a Tiberto e colocar ela aqui e a gente falar, você quer ter a boquinha de quem? Eu acho que você tem a sua característica e você tem a sua. Então, acho que a arte está isso. Eu posso ainda manter a sua beleza, que é única, sem você trazer um retrato de alguém, a não ser que seja alguém muito parecida com ela. E acontece, viu? O paciente chega na clínica com uma foto de uma pessoa que não tem nada a ver com o biotipo daquela pessoa. Exatamente, com a anatomia. Não anatomia, tem. isso Eu já falei muitos nãos para pacientes, né? E eu consigo convencê-las e convencê-los, porque muitos homens também trabalham, né? Ou, querem se cuidar, né? Hoje em dia é muito comum. E eu já falei muitos nãos, porque não tem a ver com aquela pessoa, né? E a pessoa, depois que ela entende isso, ela curte, né? Fala, nossa, ainda bem que você não fez. E eu acredito que também tem essa coisa muito, a gente tem que tomar muito cuidado na internet, porque hoje eles falam muito o que é o bonito e o belo, depende. Exatamente. Uma boca carnudinha, ela é bonita, mas uma boca fina e bem feitinha, bem trabalhadinha para uma pessoa profissional, ela fica linda também. Então não existe um estereótipo que ele é o máximo. Ele é bonito para a sua característica, que nasceu já com uma boca volumosa. Exatamente. Vamos manter ela. Sua boca é fininha, vamos manter ela assim, bem... vamos contornadinha, durinha, de maneira que você se sinta bem com ela. Com você. Com a sua boca, sem a boca da não sei de quem. Eu acho que é isso, né? É sem exageros, né? Acho que essa é a palavra. Se você trabalhar sem exageros, com naturalidade, você vai ficar feliz, não vai ficar exagerada. E depois, muitas vezes, quando você exagera no procedimento, o paciente, em vez de rejuvenescer, ele envelhece. Né? Vocês podem perceber, às vezes uma boca muito grande envelhece aquela menina que tem 20 anos, parece que tem 40. Então, tudo com muito cuidado, sem exageros. Hoje, quais estão sendo os tratamentos mais procurados, talvez no âmbito mais feminino e no masculino? Qual? Normalmente que procura no trabalho de estética com você? Geralmente, né, o Botox é clássico, né? Ninguém quer ficar com ruguinhas na região frontal da testa, então assim, o Botox é um tratamento clássico. Mas hoje em dia, as pessoas procuram muito por naturalidade e colágeno. Então, um dos tratamentos mais incríveis da clínica são os bioestimuladores injetáveis e os equipamentos que trabalham ao nível muscular. Tá? Porque se você não trabalhar o músculo vai ficando frouxo com o tempo também. Se ele fosse uma ginástica que você vai fazer no músculo do seu próprio rosto, porque né? vai, por exemplo, a região de pálpebras, é uma região que vai com o tempo cedendo, né? Tem jeito. E a gente perde gordura facial também, então perde gordura, músculo, tem absorção óssea também, a gente vai envelhecendo, o osso vai absorvendo. Então você precisa sustentar essa face, senão cede, né? E aprofunda aqui o bigode chinês, todo mundo reclama, né? Bigode chinês aprofundado, aí o contorno se perde, né? Fica sem o contorno facial, e aí cai na papada, né? Porque tudo vai cedendo e vai caindo. A gente perde o contorno facial. É onde normalmente a maioria das pessoas, homens e mulheres, querem arrumar o quê? O contorninho. Exatamente. Mas... É uma maneira para ficar parecendo quando ele era mais novo, um pouco mais nova, né? Pelo menos tirar aquela coisa caída. E aqui, essa região fica cansada. Pelo menos dar uma aliviada na pessoa. E é muito interessante porque esses procedimentos com colágeno, sustentação, a gente consegue um resultado rápido. Em 20 dias a gente tem um pico de colágeno, melhora muito mais em 60 e 90 dias. Então o paciente vai ficando mais bonito com o tempo. Perfeito. E natural, então a gente consegue uma sustentação tecidual e muscular muito intensa. Porque muita gente fala, eu acho tão bonito assim, às vezes um pouco algumas linhas de expressão de um homem mais maduro. Mas se você conseguir manter
a linha de expressão e pegar a musculatura onde está caída, dar uma levantadinha de leve para você ficar com a expressão bonita, né, mas com um rosto de um homem de 50, mas bonitão. Exatamente, bem cuidado. Bem cuidado. Né? E sem cirurgia. Sem cirurgia. Maravilha, gente. Ó, gostei da doutora, hein? Vamos lá, todo mundo procurar a doutora. Cuidados com antibióticos, meu povo. Quando usar e os perigos do uso indevido. Tiberto, conta pra nós, a Larissinha. O antibiótico às vezes ele é muito necessário para algum tipo de enfermidade. Ponto. Precisa muitas vezes dele. Mas quando usar e os perigos do uso indevido? O antibiótico, ele é antibio, ou seja, antibactéria. Então, ele é usado nas infecções por bactéria. Estou com uma virose, estou com infecção viral pelas vias respiratórias ou uma infecção para vírus, não usa antibiótico, porque ela não vai matar. Ou estou com uma parasitose, um verme, o antibiótico não vai matar. Ele vai matar as bactérias. Porém, ele mata todas as bactérias. Boas tanto e as ruins. Boas quanto as ruins. Já ouvi falar isso. Então, o que acontece? Se a gente ficar tomando muitos antibióticos, eles vão matar todas as bactérias boas que nos defendem lá no nosso intestino. O nosso intestino, ele é responsável por fazer 70% do nosso sistema imunológico, as nossas defesas. E lá no intestino, que ele é responsável por absorver os nutrientes. Então, se o nosso intestino não está legal, ele está com disbiose, ou seja, desregulado essas bactérias, ele acaba não absorvendo direito as vitaminas. Então, a gente começa a ter queda de cabelo, brain fog, que é a turvação mental, fica cansado, os nossos hormônios não começam a trabalhar direito porque a gente não está dando o básico para o nosso corpo, que são as vitaminas, as proteínas, os minerais. Então, ele atrapalha em duas frentes. Primeiro, que a gente começa a não absorver direito os alimentos e aí, por si só, já não tem a subsistência básica para o nosso organismo. E a segunda coisa é que ele mata as bactérias boas, que são as bactérias benéficas. Então, hoje, no consultório, eu trabalho muito com o microbioma intestinal, que é uma amostra das fezes, e aí a gente vê todos os bichinhos que tem lá no nosso intestino. Então, eu faço o quê? Eu coloco exatamente aquelas bactérias boas que estão faltando e tiro exatamente aquelas bactérias ruins que estão fazendo patologias. Então, tem bactérias que elas são obesogênicas, ou seja, deixa a gente gordo, obeso, por mais que a gente malhe e faça dieta. Tem bactérias que elas dão predisposição para câncer coloretal. Tem bactérias que dão predisposição para doenças cardiovasculares, por exemplo, gordura nas artérias, infecções de repetição, síndrome do intestino irritável. Então, hoje, o paciente chega, eu faço esse exame nele, eu já consigo resolver muitas coisas, até frear algumas doenças autoinflamatórias, doenças autoimunes. Perfeito. Então, no caso, assim, uma pessoa que ela está diagnosticada com uma bactéria que precisa de somente o profissional médico é que sabe a dose e a quantidade que vai ter que tomar, os dias que vai ter que tomar, para não destruir as bactérias boas. Isso. A dose, ela tem que ser muito bem pensada, porque ela tem que matar aquelas bactérias ruins, mas não pode prejudicar as outras. Eu costumo dizer, gente, que a diferença do remédio para o veneno é a dose. E quem sabe essa dose é o médico. Tá vendo? Tá vendo, gente? Uma aula que a doutora Larissa colocou aqui. Tem gente aí que toma remédio aí como se estivesse tomando Guaraná. Ó. Legal. Ó. Sabemos que muitas pessoas tomam antibiótico por contra própria mesmo a pessoa. Toma, eu vou tomar, porque eu já tive antes, agora tomar. O que fazer com... Eu acho que você já deu meia resposta aí já, né? Gente, sabe aquela caixinha de antibiótico, restinho de antibiótico sobrou das outras... 2020, viu, Barba? 2020. 2000 e tralalá, não usa. Vai ao médico, aí se por um acaso ele prescrever aquele antibiótico que você tem lá, se tiver na validade, você começa tomando ele e completa o ciclo com o antibiótico novo, tá? Agora, você usar da sua própria cabeça é
extremamente contraindicado, porque cada antibiótico é para uma finalidade. Por exemplo, tem o amoxicilina com clavulanato, ele pega muito bem vias aéreas respiratórias. Agora, se eu estiver pensando, por exemplo, em intestino, é o ciprofloxacina ou o metronidazol. Então, cada antibiótico tem a sua absorção nos tecidos. Perfeito. Né? Então, isso é diferente também. E uma outra coisa, pode causar, sabe o quê? Resistência do antibiótico. Então, sempre você dá um passo a mais e precisar tomar um antibiótico mais forte. E aí, as consequências são também cada vez mais fortes. Infecção urinária, normalmente, a pessoa que toma por muito tempo, ela vai perdendo aquela resistência, de tanto tomar, De né? tanto tomar. Lembrando, gente, que eu gosto de falar que o parquinho de diversão fica muito próximo à rede de esgoto, se é que vocês me entendem. Entendi. Então, precisa ter uma boa higiene, tomar bastante água, não ficar segurando a urina. E se tem infecção de repetição, o problema pode estar no seu intestino. Você pode estar colonizado por algumas bactérias, por mais que você mantenha uma boa higiene. Tá vendo a aula que a doutora deu? Se cuidem, rapaziada e mulherada. Vambora. Aqui, ó. Reduzir o metabolismo? O que acontece ao nosso corpo aos 30 anos? Conta uma coisinha, Tainara. O metabolismo... Primeiro, acho que é interessante entender, porque tem metabolismo que é acelerado. Né? Por exemplo, o meu trabalho é acelerado, porque eu tenho hipertireoidismo. Sim. Eu tenho essa doença, né? Na parte... Mas o que acontece quando o metabolismo ele é reduzido? Existem casos que é bom ele reduzir, mas normalmente, como que é? Fala um pouquinho, você tem a competência para isso. E o que acontece após os 30 anos aí, vai? Então, acho que primeiro é interessante explicar para o pessoal de casa o que é o metabolismo. Boa. Então, o metabolismo é o quanto de calorias que o seu corpo ele precisa consumir por dia para manter você sobrevivendo. Então, teus órgãos funcionando, o teu cérebro pensando, basal. Então, se você ficasse deitado em uma cama, o teu corpo ele precisaria de tanto de calorias por dia. Normalmente, isso varia. Para mulher, aproximadamente 1.200, 1.300, 1.500 calorias por dia. Para homem, normalmente, entre 1.800 a 2.000 calorias por dia. Então, isso é o que nós temos como uma média de taxa metabólica, mas existem alguns casos, como o seu, um hipertireoidismo, você vai consumir um pouco mais do que o normal. Alguns casos de hipo, pode ser que se estiver descontrolado, pode consumir um pouco a menos. Então, é isso. Basicamente, é o que seu corpo precisa de energia por dia. Por que o metabolismo é tão importante? Por que ele tem tanta relação com perda ou com ganho de peso? Uma pessoa que ela tem um metabolismo, uma mulher de 1.200 calorias por dia, mas ela ingere 1.600 calorias todos os dias. Então, acaba beliscando muito durante o dia ou consome muitas calorias a mais no final de semana. É como se o corpo dela ele estocasse a mais 400 calorias no dia. Então, ele precisou de X, mas ao invés dela consumir X, ela consumiu isso e um pouquinho a mais. E aí, ao longo do tempo, isso vai se acumulando. Em muitos casos, imagina, eu atendo no consultório, muitas pessoas ganharam muito peso ao longo do tempo, então elas já chegam com aquela justificativa, assim, depois dos 30, meu metabolismo ele ficou mais lento. Isso é muito comum. Só que até que ponto que depois dos 30 o nosso metabolismo ele reduz ou não? Então, eu acho interessante esse tema porque realmente, após os 30 anos, nós temos mudanças no nosso organismo, principalmente as mulheres. É até interessante falar que nas mulheres elas têm a questão da menopausa, mas os homens também têm a andropausa. Então, tanto a questão de mulheres quanto homens, depois de certa idade, o organismo ele vai mudando. Só que é para as mulheres que logo nos 30 anos elas vão conseguir sentir mais diferença. Porque para os homens, essa diferença vai ser lá nos 35, 40 anos. É um pouco mais para frente e são mudanças lentas. As mulheres conseguem sentir de uma forma um pouco mais acentuada. Então, alguns hormônios que são importantes, o estradiol, progesterona, que são importantes para a questão de regulação de humor, para a questão de... são hormônios sexuais, então, para regular o ciclo menstrual, fertilidade. Então, esses hormônios, eles vão caindo. Temos hormônios também, por exemplo, SHBG, que é uma proteína que se liga aos outros hormônios para fazer os outros funcionarem, também vai caindo, então acaba virando uma cascata. A testosterona também, ela vai reduzindo, que é o hormônio da força, da energia, da vitalidade. Então, temos essas mudanças hormonais
que podem ocorrer. Então, a questão de mudança de sono, alterações de humor, aumento de apetite. Mas é importante falar que isso depende muito também não só da idade, dos exatos 30 anos, mas do estilo de vida, de como que foi a vida dessa pessoa até então. Pode contribuir tudo isso muito, né? Porque já tem essa questão natural de cada pessoa, chegou naquela certa idade, o organismo naturalmente vai responder. Mas dependendo dos seus maus hábitos, isso pode ferir com mais agressividade ou não, né? Perfeito. Penso que o ambiente que você viveu, o ambiente que aquela pessoa, como ela nutria o seu corpo, até questão de estresse, de ansiedade, medicamento, álcool, todo esse contexto do estilo de vida é o que vai direcionar. Pois é. Muito bom, tá vendo, gente? Explicação bem feitinha, né? Bacana, hein? Bacana, Tainara. Olha aqui a outra colocação, gente, ó. O papel da fisioterapia dermatofuncional na reabilitação das alterações dermatológicas em pessoas obesas. Aí, ó. Aí. Tá vendo? Tá? Como que é esse papel da fisioterapia em todas essas questões aí, reabilitação, uma pessoa obesa? Como que... Dá um exemplo, por exemplo, para nós assim, doutora Fabi. Então, a gente está hoje vivendo uma época de muitos protocolos de emagrecimento, tanto bariátricos como com as canetas emagrecedoras, enfim, toda a parte do Mounjaro, enfim. Só que a autoestima está também, além da saúde, na beleza. Então, o paciente, ele começa a emagrecer, né, de uma forma, muitas vezes, abrupta, e ele perde o contorno facial, ele tem a queda da musculatura, ele perde colágeno, então ele fica extremamente flácido, né? Então, o que a gente sempre diz, a beleza, ele pode estar mais obeso, mais gordinho e estar bonito, como ele pode estar magro e não estar com uma aparência bonita, ele pode ter uma autoestima baixa. Perfeito. Então, a fisioterapia dermatofuncional, ela entra nesse papel de melhorar essa parte muscular, do estímulo de colágeno, junto com outra equipe, com a equipe médica, né, um grupo de atendimentos, onde a gente vai estimular o colágeno, melhorar a musculatura. O paciente também que tem um emagrecimento abrupto, ele tem uma dificuldade na drenagem linfática, ele tem muito edema, ele é demasiado por completo. Então, a gente trabalha muito a drenagem linfática, né? Nessa parte aí da circulação, para melhorar toda a circulação desse paciente, né? A parte da flacidez, tanto facial, corporal. Então, é um trabalho mesmo de reabilitação, né? Então, a gente trabalha a reabilitação da pele. Entendi. Aí, no caso, então, você até colocou a questão de parcerias com outros profissionais também. Por exemplo, a doutora aqui, a doutora Fernanda. Exatamente. O trabalho dela é importantíssimo também Exatamente. pelo trabalho de fisioterapia de vocês aí. Exatamente. Vocês vão trabalhar meio que em sociedade Sempre, ali. sempre. Principalmente o protocolo de emagrecimento. Nutricionista. Principalmente o protocolo de emagrecimento, que está em alta hoje, né? Que todo mundo quer fazer, todo mundo quer aplicar, sem ter toda essa equipe trabalhando junto. Então, é muito importante a prescrição médica. Eu sempre falo para as minhas pacientes, meus pacientes, a prescrição médica da medicação com todos os exames. O fisioterapeuta também acompanha todos os exames, mas sempre em parceria com o médico. Cada pessoa, ela responde a tudo na vida diferente do outro. Exatamente. Às vezes pode até alguns conciliares ser parecido. Mas existe uma idade, mais ou menos, que já não convém mais ficar fazendo esse tipo de reabilitação. Por exemplo, uma pessoa passou dos 70 anos de idade. Eu quero emagrecer, eu estou muito gordo, mas estou com 70. Já existe um outro panorama de cuidados diferente para quem tem 50, 40, 30? Muda a forma do cuidar, mas o cuidado tem que manter, né? Porque a pessoa com 70 anos faz um protocolo de emagrecimento, não é só a aparência, né? Não é só, eu quero ficar com colágeno em dia, não quero ficar flácido. Não é só isso, é a parte da circulação, a parte dos edemas. Então, tem que ser trabalhado em todas as idades. Todas as idades. E cada uma no seu foco, né? Como a doutora falou, né? Trabalhar sempre a naturalidade, sempre trabalhar a beleza dentro da sua idade. É o que eu sempre trabalho com os meus pacientes. A beleza dentro da sua idade. Que legal ver uma mulher, um homem 50 anos
Olha, ele tem 50 anos, mas ele tá bem, ele tá bonito. Não É igual o precisa padre. 50 anos com 30, não vai ter 30. Como a doutora falou, tem a reabsorção óssea, enfim. Tem uma série de comprometimentos que não faz Eu acho que voltar à Acho idade. que tem que entrar todo mundo junto para falar assim, ó, tá ótimo aqui, viu, Tiberto? Tá ótimo aqui, Ah, hein? sim, Ela falando, essa doutora falando, e o homem também falando, tá bonito mesmo, hein? Exatamente. Tá bom? Muito bem, gente, vamos aqui mais uma informação. Dá uma olhada aqui, olha. Corporal. Emagrecimento saudável sem medicamentos. Larissa. Fernanda, desculpa. Fernandinha, como a gente emagrecer de uma maneira saudável sem usar medicamentos? Normalmente o pessoal usa medicamento, né? Acabamos de falar aqui, dando tantos exemplos. Mas tem como não precisar? Só para esclarecer, porque a gente falou de facial agora, né? Oi. É que na clínica nós trabalhamos também o emagrecimento saudável, ou facial, queda capilar, porque uma coisa está ligada à outra, né? Ah. Então, no caso do emagrecimento, o que está acontecendo muito? Muita gente está fazendo uso das canetinhas, eu não sou contra, eu acho que com prescrição médica é muito interessante. Pacientes que têm realmente obesidade, eu sou super a favor. E como a doutora falou, os pacientes estão emagrecendo e sem qualidade, né? Sem nutrição, eliminando muita massa magra. Então, isso é um problema. Então, para esses pacientes que estão fazendo o uso das canetinhas, nós também temos um tratamento nutricional. Nós temos nutricionistas na clínica também. E nós tratamos, porque o paciente, às vezes, ele fica desnutrido, porque ele não come, ele não sente fome. E ele emagrece, mas ele fica desnutrido. Então, nós tratamos essa parte nutricional lindamente e também nós tratamos a parte de emagrecimento para ganho de massa magra. Então, como que eu faço isso? Né? Então, a doutora Larissa falou também sobre inflamação, né? Um paciente inflamado, ele não emagrece. Então, a gente desinflama o corpo desse paciente com terapias injetáveis. Obviamente, a gente avalia os exames desse paciente, a gente faz a bioimpedância, a gente faz testes de genéticos e testes de intolerância alimentar para descobrir quais são os alimentos mais inflamatórios e a gente entra com a estratégia certa. Se esse paciente é muito inflamado ao ovo, por exemplo, ele acha que está arrasando comendo muito ovo, né? Então, ele come 10 ovos por dia. Só que o ovo inflama o corpo dele. E como que ele emagrece saudavelmente? Não emagrece. Então, a gente entra com uma estratégia nutricional baseado nos exames de sangue do paciente, baseado nos testes genéticos da bioimpedância, e ele emagrece com muito mais facilidade. Então, nós trabalhamos a parte muscular na clínica, nós temos equipamentos de tecnologias avançadas para trabalhar a parte muscular também. Então, o paciente ele emagrece, mas fica sem músculo, porque ele não treina. Muita gente não quer treinar, padre. Então, a gente também tem na clínica essa parte que a gente trabalha a definição muscular, com equipamentos de alta tecnologia, um equipamento alemão, que é incrível, ele trabalha realmente as fibras do tipo 1 e tipo 2 na mesma sessão. E a gente associa com as terapias injetáveis, a gente associa com a nutrição. Então, dá para emagrecer sim, saudável, sem medicamentos. Agora, doutora Fernanda, só uma questão, que eu acho que isso aqui também é muito importante, que nós estamos aqui numa TV católica, eu me refiro muitas senhoras, senhores e um público diverso, né? Toda essa técnica que você está falando, para mim ela é fantástica, né? Que bom que hoje nós temos tanta tecnologia que favorece um emagrecimento saudável. Só que para você ter todo esse procedimento, você não pode falar que é para todos os públicos, assim, a princípio, porque existe um custo, existe uma procura de clínicas, de profissionais que requer pelo menos um mínimo de um recurso. Existe uma população muito, muito pobre que quase esbarra na miséria. Sim, sim. E que são pessoas que também gostariam de ficar bem. Como procurar isso? Isso também é um outro ponto, um outro aspecto, porque às vezes ela desanima. Fala, pô, como é que... Eu vou procurar uma nutricionista de ponta, que nem a Tainara. Eu quero procurar uma doutora Fabi. Quero procurar uma doutora Fernanda e uma Larissa. Como? Se eu não tenho carteira médica, não tenho... É complicado isso aí também, né? É bem complicado, É mas... até desanimador para o público mais pobre, né? Hoje em dia, né, pelas as redes sociais, né, padre, acho que as pessoas têm mais acesso a informações. Então, a alimentação, ela pode falar, né, tem uma nutricionista incrível aqui que pode falar melhor que eu, mas a nutrição é a base, a alimentação. Né? Então, se você tem um pouco de informação nutricional, você já é o primeiro passo. Né? E na clínica nós tratamos isso também, né? Essa parte a gente explica para o paciente qual que é o caminho nutricional. Sim. Então, na minha opinião, o principal é isso. Se o paciente ele tem informações de como
proceder com a alimentação é o primeiro passo. Primeiro passo. É o primeiro passo. Tem alguns programas do governo que eles oferecem suporte nutricional. Eles não vão fazer igual a gente faz lá na clínica, que eu também trabalho com os testes genéticos. Então, não vai ter essa questão do trabalho genético. Mas tem o nutricionista do posto, tem às vezes, dependendo da cidade onde mora, dependendo do programa do governo daquele local, tem também programas de educadores físicos, tem o médico do posto, que ele pode fazer uma rede de estrutura para o paciente. E eu gosto muito dessa parte multidisciplinar. Disciplinar nessas clínicas, né? Então, assim, hoje eu não consigo fazer desinflamar um paciente, fazer uma boa terapia, se a nutricionista não tiver alinhado. Pois é. Porque é o que ela falou, a base é o que a gente coloca para dentro. E a gente coloca muita comida inflamatória, que é conservante, corante. Eu gosto de falar, padre, para começar por pequenas trocas. Eu falo isso muito no consultório. E é uma coisa que eu trabalho muito na rede social. Então, sim, a gente pode avançar muito um tratamento de emagrecimento. Ele pode ser ultra avançado, mas ele tem que começar no básico. Então, não adianta você fazer, às vezes, um tratamento, mas se você acaba comendo muito ultraprocessado. Então, é começar... você ia para o trabalho sempre de carro, se conseguir ir a pé, ou no caso aqui em São Paulo, é tudo muito distante, diminuir o refrigerante, trocar por uma com gás e uma água saborizada. Sabe essas pequenas trocas que tomar mais água, né? Já é uma maneira de desintoxicando você nesse primeiro ponto aí, Eu falo né? que tem 3 coisinhas que são básicas para a saúde. É dormir bem, comer bem e fazer atividade física. Eu acho que é o segredo da saúde. Então, a pessoa começando, se alimentando bem, tendo o tempo de sono ideal, né? Porque não adianta ir dormir 2 horas da manhã e levantar 5, né? Não tem o descanso. Sim. O descanso o sono é reparador. Perfeito. Então, dormir bem, comer bem e atividade física. Eu não posso ir para academia, eu não tenho dinheiro. Vai fazer uma caminhada na sua rua, no seu bairro, onde você estiver. Tá certo. Tá vendo, gente? Que legal? A mulherada aqui é fogo, meu. Olha aqui, ó. Cuidando dos idosos. Prevenção de infecções em quem mais precisa de proteção. Larissa, cuidar dos idosos, né? A gente, agora, os idosos estão vivendo mais, a longevidade aumentou. Prevenção de infecções. Nós estamos tendo muitos vírus, né? Por exemplo, essa instabilidade climática no mundo e refletindo nas nossas cidades, precisa de proteção. Como fazer? Você, como uma médica especialista, fala um pouquinho. Muita gente já está começando a ficar resfriada, gripada e tudo de novo. Então, nós podemos prevenir dormindo bem, alimentando bem, tomando água, fazendo atividade física. Tá parecendo um repeteco, mas é o que funciona. O básico funciona. E também lavando as mãos, usando álcool em gel, se tiver resfriado, isolamento social ou uso de máscaras. A vacina da gripe também é muito importante. Sim. O idoso, ele já por si só, imunossuprimido. Então, o que é isso? O sistema imunológico dele, ele não é tão forte quanto de uma pessoa de 30 anos, de 20 anos. Então, por isso que a gente precisa, por isso que fala que é a pessoa que mais precisa, né, de proteção. Então, basicamente, se alimentar direito, ver os exames, ver se não tem nenhuma deficiência nutricional. Então, a vitamina B12 sempre acima entre 600 e 800, a vitamina D acima de 50. A gente tem que dar o aporte nutricional para que o organismo dele consiga trabalhar. É muito importante não deixar o idoso ficar desidratado, principalmente no frio, a sensação de sede dele, ele tem muito menos sede. Então, sempre está oferecendo água, vem tomar água, para ele não ficar desidratado, perfeito, não ter infecção de urina, de repetição. Então, basicamente é isso. Higiene, né, lavagem das mãos, vacina, alimentação, sono, reparador. Praticamente aquilo mesmo que vocês colocaram aqui, você só colocou alguns pontos a mais para cuidar bem dos idosos aí, tá bom, gente? Então, legal, foram ótimas. Né? Beber água, mamãe, bebe água, bastante aguinha, mãezinha. Isso aí. Vamos lá, mais uma informação aqui, gente, ó.
Para que servem os suplementos vitamínicos e quando tomar? Minha querida Tainara, para que serve o suplemento? Muita gente tem um pouco de medo de tomar suplementos, né? Sim, e também voltando estamos falando muito do básico aqui, e a questão de suplementação também ela precisa começar pelo básico. Hoje em dia a indústria de suplementação ela é muito avançada, temos suplementos incríveis, estudos científicos sempre surgindo com novos estudos, tanto na performance, na estética, mas as vitaminas elas fazem parte do que é a base da suplementação. Então não adianta, por exemplo, um suplemento para performance, se você tem uma deficiência de ferro, que é importante para a contração muscular. Perfeito. Então, pensando em suplementação de vitaminas, é como se ela fosse a base para o teu corpo ele estar funcionando bem. E as vitaminas, elas precisam ser muito individualizadas. Então, como eu faço no consultório? O paciente, ele faz os exames de sangue. Então, sempre você de casa que busca uma suplementação, primeiro, ter um profissional da saúde te acompanhando que faça os exames. Porque como eu sei se eu preciso de vitamina D 2.000 por dia ou se eu preciso de 50.000 na semana, de acordo com o hemograma lá. Perfeito. Hemograma, vitamina D, o magnésio, o zinco. Então, temos vários índices de vitaminas que mostram pra gente. E, além desse cuidado, então, a ponto de partida vai daí. Qual que é o nível de exame que você tá, o teu nível atual do resultado, quais sintomas você tem para ir de encontro. Então, uma pessoa com ferro baixo, ela vai ter, às vezes, queda de cabelo, uma fraqueza no treino, uma fadiga muscular muito rápido, ou uma recuperação muscular muito lenta. Então, treina, fica muito tempo dolorida além do normal. Então, a gente tem que unir os dois de encontro. Não só pensar na suplementação, mas também alinhar a alimentação com isso. Então, está suplementando ferro, mas depois, para manter, você vai ter que ter a tua alimentação ajustada. Então, nesse caso, inclui mais carnes vermelhas, inclui uma vitamina C junto com essa carne vermelha. Então, evitar também alguns alimentos que diminuem a absorção das vitaminas próximos. Por exemplo, o cálcio, ele pode cortar a absorção do ferro. Então, não é interessante suplementar o ferro próximo ao cálcio. Então, sempre ter esses alinhamentos na rotina. Importante. E o principal, saber como suplementar. Por exemplo, a vitamina D, ela precisa de uma cápsula oleosa para ter uma absorção melhor. O ferro, às vezes, se for em cápsula, ele vai dar um desconforto gastrointestinal naquele paciente. Então, ele se queixa, às vezes, de náusea, uma sensação de uma dor no estômago. Então, às vezes, o ferro em gotas, ele acaba sendo melhor para não ter esse desconforto. E também acompanhar, porque igual a doutora estava falando, nós temos o valor de referência e temos o valor ideal. Então, a vitamina D mesmo, se você for ver aquele valor de referência que pega muito a média da população, acima de 20, ele diz que você já está num valor que é o saudável. Mas o ideal realmente seria estar na faixa de 45, 50. Então, estar mais alto, que seria o nível ideal em questão de saúde. Então, ter esse acompanhamento, não só ir tomando, mas principalmente... Perfeito. Esse acompanhamento mesmo com uma nutricionista, que como você, que vai pedir todos os exames para falar, vamos ver o que você tem de excesso, o que falta, para a gente falar de suplementação. Porque é o seguinte, a gente ainda corre um perigo que muita gente entra, esse pessoal que faz, toda hora entra no YouTuber lá, e fica vendo, olha, você quer ter cabelo bom? Come 2... Gominhas. Não, duas, como é que fala? Castanha por dia. Só que é o seguinte, um exame de sangue, de repente você sabe que a castanha ela é boa para isso, para aquilo, como ele está falando. Só que você pode ter um excesso de alguma coisa que a castanha ela vai piorar o que você tem. Então, é o exame de sangue clinicamente com o médico que vai falar, olha, você pode tomar essa castanha, ou então você não pode tomar castanha, porque você já toma isso que está substituindo a castanha. Perfeito. É isso, doutora? Até a castanha mesmo, uma dose de mais ou menos 20 gramas a 30 gramas de castanha do Pará, você já obtém o que você precisaria de zinco por dia. Então, aquela pessoa que tem um zinco muito alto no sangue, se ela consumir essa quantidade por dia, facilmente ela vai, imagina, consumir o dobro, porque está sem um acompanhamento. Então, facilmente ela vai elevar. Vai sentir mal. Algumas vitaminas, quando estão, por exemplo, a vitamina D alta, ela vai elevar o nível de cálcio no sangue. Então, acaba levando uma toxicidade realmente. Algumas, por exemplo, a vitamina C, o nosso próprio corpo ele elimina. Então, cada vitamina ela tem um meio, algumas são piores quando mais altas, outras o nosso corpo elimina, mas temos que ter esse cuidado. Esse cuidado. E essa acho que praticamente já respondeu bem, Tainara, mas existe uma idade que a pessoa pode começar a fazer suplementação? Ou tem uma idade próxima, tanto para mulheres como para homens? Tem uma idade ou é ilimitado? Como é que é isso?
A vitamina D, o ideal seria, desde criança, se você não tem a exposição solar, mas o ideal seria, principalmente na infância, ter a exposição solar por questão do crescimento. O sol, ele tem outros benefícios, a questão de bem-estar, questão hormonal. Mas a vitamina D é uma que, independente da fase da vida, nós vamos precisar. As demais, independente da fase que você tá, mas depende muito da alimentação. Por exemplo, alguém que é vegetariano. A vitamina B12, a maior fonte dela é através das carnes. Então, esse vegetariano pode ser criança, pode ser jovem, pode ser adulto. Ele vai precisar suplementar a B12. Então, depende mais do que esse paciente, do que essa pessoa ele mais consome do que falta. Mas é muito importante, após os 40 anos, acompanhar os exames de sangue por questão da absorção. Então, a gente pode acabar reduzindo a absorção das vitaminas. Perfeito. E principalmente na terceira idade, na idade avançada, nós temos mais problema de digestão e de mastigação. Então, os idosos, eles tendem a consumir menos proteína por questão da mastigação, que é mais difícil. Acabam consumindo menos por dia, não se importam tanto com a qualidade. Então, aí é o nosso ponto principal. Cuide dos seus exames. Tá vendo, gente? Se não queria viver, quer ficar velhinho. Então tome. Tem que tomar cuidado agora. Tem que cuidar, fazer exame o tempo todo, para saber o que você come, o que você não come, o que você pode, o que você não pode. Vamos ver mais uma informação aqui. Não quer viver? Então agora, vamos embora. Como tratar a pele de vítimas de queimaduras? Aí é uma coisa, vai depender muito da queimadura, né? Muito da queimadura, né, doutora? Porque tem queimadura X, Y, Z. Sim. Mas todas elas têm que fazer um tratamento. Sim. Né? Principalmente as queimaduras mais graves, né? Onde a gente tem a exposição ali, vou falar mais claro, a retirada da pele mesmo. Tá. Então, a gente tem que começar a tratar já dentro do hospital, já dentro da internação. Tá? Então, o fisioterapeuta, volto a falar, junto com a equipe, né, médica, a gente começa a atuar ali naquela pele. Porque a pele, ela precisa cicatrizar. Então, os fisioterapeutas, eles começam a incentivar ali a produção ali para formar uma nova pele, né? Para ali cicatrizar. Então, a gente utiliza lasers, alguns equipamentos para fazer essa cicatrização acelerar. Porque a cicatrização, ela vai acontecer, né? Mas com equipamentos mais avançados, ela acaba sendo mais rápida, né? E o tratamento, ele vai desde ali da fase inicial, ali quando tem a queimadura, com o tratamento para cicatrização, até o pós, né? Então, algum tempo depois, a pessoa cicatrizou e pode formar bridas. Então, queimados, né, com grandes áreas, eles formam, eles ficam com fibroses. Então, a gente vai ter que alongar, vai ter que romper essas fibroses. E isso pode formar bridas, que são machucados, então tem que cicatrizar, porque ele pode cicatrizar de uma forma não anatômica. Então, vai ter que fazer toda a parte da reabilitação para poder... mesmo. Exatamente. Né? Entendi. A questão, dependendo do tipo de queimadura que as pessoas elas têm, né, acontece com elas também, aí no caso... são casos diferentes de tratamentos, né? Como você está colocando para nós aí. Exatamente. Né? Agora, eu ia te falar assim, porque eu vi uma pessoa que... Tem pessoas que podem falecer dependendo também do grau de queimadura que tem. Aí já não tem o que fazer, né? Porque às vezes quando a queimadura é muito grande, né? E além vamos supor, num incêndio, além de ter toda a toxicidade do próprio... Já entrou já até na parte interna. A parte interna, aí o paciente normalmente fica entubado, fica na ventilação mecânica, e aí tem todo o comprometimento, não só da pele, mas sistêmico. Eu acho que eu lembrei também rapidinho, a pessoa quando fica muito idosa, principalmente uma idade mais avançada, a pele do idoso, velhinho, da velhinha, fica virando aquele um papelzinho. Isso aí também precisa de um tratamento nesse tipo de pele? Eu não tenho muito o que fazer. Tem. O idoso, principalmente o idoso, tem que tomar muita água, né? E hidratação. Muito creme hidratante para tentar deixar essa pele mais firme possível. Né? Para evitar essas lesões, porque só de encostar... Eles já Fica com muito hematoma roxinho, né? Exatamente. Fica a pelinha muito Não vazia. só na parte estética, mas também na parte mesmo fisiológica. Hidratação, muito creme para poder melhorar essa qualidade da pele. A Laurinha até colocou uma questão aqui, as marcas de cicatriz de cirurgias, procedimentos, também precisa dá para fazer um tratamento? Vou ter que abrir aqui, Sim. Fica a marca. Sim.
A pele... Tanto pós-cirúrgico, cicatrizes ou mesmo de queimados, no final ali do tratamento, o paciente já está bem, a gente vai começar a se preocupar com a parte estética dele. Então, nessa parte estética aí entra outros procedimentos para melhorar o aspecto. Então, peelings, né, onde a gente consegue fazer uma descamação dessa pele e fazer com que venha uma pele mais bonita e a autoestima da pessoa volte. Né? Então, são tratamentos posteriores, né? Então, para melhorar mesmo a estética. Maravilha, doutora Freitas, maravilha. Vamos ver aqui mais uma informação? Acabou? Já acabou o programa? Você vê como a mulherada aqui é rápida, meu? Elas não têm essa... Vamos ver então o resultado, como é que ficou aquela enquete. Você acredita que o Brasil é um país verdadeiramente ecumênico? Vamos ver aqui, ó. 60% diz que sim, 40% diz que não. Olha, mas tá ali mais ou menos, hein? Não tá muito diferente, não. É isso aí, minha gente. Olha, Padre, eu agradeço muito aqui. Hoje foi uma tarde especial. A nossa querida Tainara Gotardi, é isso mesmo, né? Tá aí os contatos dela. Tainara, muito obrigado, querida. Foi maravilhoso. Espero que você volte aqui. Com certeza. Gostei. Eu quero passar para você fazer vários exames para a gente ver o que eu preciso e o que eu não preciso. Aí. Vamos cuidar. Vamos cuidar. Doutora Fabi, fisioterapeuta maravilhosa. Gostei muito. Muito obrigada. Volte aqui no nosso programa. Muito obrigada. Muito bem, sucinta também. Doutora Larissa, você é maravilhosa, ficou muito bem e explica sempre muito bem tudo. Muito obrigada pelo convite e muito obrigada pela companhia de vocês. Maravilha, doutora Larissa é uma queridíssima nossa. Doutora Fernanda, gostei muito também das suas explicações. Fiquei muito interessado aí nos seus trabalhos e para recomendar muita gente para você também, que é muito boa. Está convidado. Muito obrigado, viu? Obrigada pelo convite. Maravilha, maravilha. Gente, então tá aí, ó. Hoje, logo mais, lá na paróquia Nossa Senhora da Lapa, nós temos aquela missa com orações carismáticas, hein? A partir das 19 horas. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, meu povo. Olha aí.